Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão, ao encontro tão precioso para as nossas almas, onde nós vamos nos alimentar através das lições que revigoram e nos fortalecem. Nós vamos pedindo a todos, e quem quiser, é claro, que possa fechar os olhos, para que possamos nos aconchegar nos braços de Cristo, agradecendo a sua presença amiga, agradecendo o envolvimento da equipe que trabalha em seu nome, para que nós possamos nesse momento compreender as lições de vida, para que possamos nos fortalecer no bem e trabalhar ainda mais nos propósitos de nos melhorar e levar luz e alegria por toda parte. Graças a Deus. Nós vamos continuar o estudo do livro Caminho Espírita e o nosso tema de hoje tem o título Ressentimento. Quando nós começamos a ler, a estudar sobre esse sentimento tão presente nas nossas vidas, nós começamos a nos perguntar: o que é o ressentimento? Onde ele começa? O que acontece com ele depois de um tempo? Como é que nós resolvemos os nossos ressentimentos? Quais os remédios que nós podemos aplicar? E nós ficamos pensando em várias situações da nossa vida onde o ressentimento se apresenta. E mesmo nós estudando a doutrina dos Espíritos, os ensinamentos do Cristo, conhecendo o seu exemplo, seu amor imenso, nós temos dificuldade ainda em alguns pontos da nossa vida em relação à convivência, seja na nossa casa, no ambiente de trabalho, seja na rua, seja com vizinhos, não é? Nós estamos sempre tendo esse momento de ressentimento. E o que é o ressentimento? É ressentir alguma coisa. Nós sempre imaginamos no ressentimento de uma forma negativa, dolorosa, mas a gente também pode ressentir algo bom, bonito, gostoso que aconteceu na nossa vida. Mas nós sempre buscamos o ressentimento nessa esfera negativa. Mas o que nós temos na lição da noite? Que o ressentimento não é somente um peso morto, algo que não tem nenhum valor, nenhuma serventia na nossa existência. A feição de chumbo na flama ligeira, que é rápida, ligeira, da nossa prece, compelindo-a a descer, anulada nas sombras da frustração. E em verdade nem é apenas o tóxico que envenena a membrana gástrica, provocando moléstias de abordagem difícil. Não é? Então, o que acontece conosco quando nós alimentamos o ressentimento é algo que se apresenta também no nosso corpo físico, não é? Quando nós fazemos as nossas preces e elas estão também revestidas de ressentimento, elas não alcançam as esferas que podem trazer na nossa existência o auxílio, o alívio, não é? A revigoração das nossas energias, as boas ideias, para que nós possamos resolver os problemas, não é? Nós estamos emitindo vibrações que não são boas para nós e nem para o ambiente que nós estamos. Na verdade, nós estamos até contaminando um pouco com o nosso ressentimento, não é? Aquilo que nós não conseguimos esquecer, aquela atitude positiva que nós esperávamos de quem amamos, aquele momento em que nós ficamos decepcionados com atitudes, com palavras, naquele momento em que nós pensamos que fazemos de tudo
que ajudamos de todas as formas a pessoa e recebemos um pacote de ingratidão, aquele combo de ingratidão. Mas por que é que isso acontece? Porque nós, meus irmãos, ainda não conseguimos perceber as pessoas da forma que elas são. Nós não conseguimos enxergar os nossos irmãos como eles são, com defeitos, com necessidades, com angústias, com aflições, assim como nós também, não é? Se nós já conseguimos ultrapassar algumas barreiras, talvez o nosso irmão ainda esteja no início dessa luta interior, não é? E não é porque nós estamos compreendendo, sabendo a vida futura, a sua extensão de nós como espíritos que somos, nós queremos buscar a parte boa de nós mesmos, mas nas pessoas. Nós ainda queremos que o nosso irmão nos favoreça com situações positivas, alegres, felizes, para que nós possamos nos manifestar. Mas não é assim que acontece. Nós vivemos, como gostamos sempre de relembrar, num planeta de provas, um planeta de dores, onde nós estamos aqui para demonstrar o que já aprendemos anteriormente. Como é que nós estamos? Qual a nossa força em vencer o mal? Qual a nossa força em vigiar e orar, assim como o Mestre Jesus nos recomendou? Porque a invigilância, ela traz os efeitos da mágoa, não é? E faz com que as famílias não se falem, faz com que os irmãos se esqueçam e faz com que a nossa jornada seja mais difícil, porque lá na frente nós temos que encontrar aquele irmão que traz para a nossa vida lições importantíssimas para a nossa evolução. Nós nos cobramos muito com atitudes mais positivas, mas nós não temos que nos cobrar, nós temos que agir naturalmente. As atitudes positivas, elas devem fazer parte da nossa existência, da nossa vida, do nosso caminhar, assim como Cristo nos ensinou. O Evangelho, ele é feito para nós imperfeitos. E ele foi feito, foi trazido por quem é perfeito. Mas nós não somos. Nós estamos querendo muito, desesperadamente, atingir esse grau para nos livrar, para sair do alcance das aflições do mundo, das dores do mundo. Mas nós não vamos pular etapa nenhuma. Nós vamos vivenciar tudo o que precisamos, porque através dessa vivência nós vamos nos fortalecer. E esse ressentimento, esse ressentir o que nos magoou, o que nos feriu, também é um ensinamento, é uma lição preciosa para nós. Vamos ao médico muitas vezes com dores do pé à cabeça e nada se encontra. Muitas vezes descobrimos um mal que nos leva a ficar acamados meses, hospitalizados meses. E qual a origem de tudo isso? Será que ela não está nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, naquelas palavras que nós engolimos? Mas não porque nós não queremos colocar uma palavra indevidamente, mas porque nós engolimos uma palavra que nos fere, uma palavra contaminada, e nos prejudicamos, meus irmãos. É tempo de libertação.
Cristo veio para nos libertar, para que todos nós fôssemos realmente livres. Mas nós, muitas vezes, não conseguimos compreender a extensão da presença divina do Cristo entre nós. Claro que muitas vezes nós não vamos conseguir deixar de nos incomodar, deixar de sofrer por algo que aconteceu. Mas nós não devemos levar conosco esse item na nossa bagagem. Nós precisamos treinar a nos desapegar do que é necessário, porque aprendemos e vamos adiante para novas lições, e do que não nos faz bem, parar de olhar para o passado, para aquele momento em que não fomos felizes, para aquele momento que nos tortura até hoje. O remédio, meus irmãos, nós temos nas mãos. É o perdoar. É o perdoar a nós mesmos por ainda nos envolver em situações muitas vezes tão pequenas, em situações que não vão modificar a nossa existência, e nós levamos uma opinião a ferro e a fogo, para perdoar o nosso irmão que ainda tem atitudes que magoam, que prejudicam, que desequilibram o ambiente em que ele se encontra. Mas também o perdão é uma atividade de muito trabalho. Parece fácil perdoar, mas o perdoar é esquecer, deixar, não se incomodar, não conviver mais com aquela situação, limpar a sua mente para que novos projetos possam fluir, novas pessoas nós possamos encontrar. E não é, queridos irmãos, colocar uma máscara daquela pessoa que não somos. É ser, deixar de se incomodar com aquilo que nós não vamos modificar. O que é bom para nós, a nossa descoberta, o nosso entendimento, vai fazer efeito para nós. O nosso irmão, ele tem um caminho talvez muito diferente do nosso. Cada um é um. E nós temos o desejo de transformar o nosso irmão, porque vemos algumas coisas que não estão boas, porque vemos pequenas atitudes que, ao serem modificadas, podem fazer maravilhas na vida do nosso irmão. Mas não cabe a nós, meus irmãos. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio de todos. Sim. Olha como nós temos ainda arestas para acertar. Nós temos que deixar de querer resolver os problemas dos nossos irmãos, olhando para nós mesmos, vendo o que é que nós temos que faz com que seja uma porta aberta para o ressentimento. O que é que nos incomoda tanto que nós não podemos ouvir, que nós não podemos deixar passar? Que sentimento, que momento, que crítica que vem até nós e nos desequilibra profundamente. Olha como todos os temas nos chamam à reflexão, a nos conhecer a nós mesmos, para saber o que é que nós podemos fazer para melhorar o nosso dia a dia. Pega a tua cruz e segue-me. Nos convidou o Cristo. Nos convidou Jesus. Pega seus aborrecimentos, suas conquistas, seu trabalho, seu cansaço, sua alegria, sua disposição, sua dúvida, sua dor, e vem comigo. E vem. É assim, irmãos, que nós vamos superar a nós mesmos, que nós vamos deixar esses pequenos sentimentos que nos fazem
dar um passo atrás. E isso é o que nós não queremos mais. E vamos continuar. É também o fermento da treva que, a exteriorizar-se de melindres e inconsequentes, avança qual projeto invisível sobre companheiros e vigilantes. Então a mágoa, o ressentimento, ele vem e nos pega desavisados, invigilantes, como nós já falamos da necessidade do vigiar, não é? De controlar as nossas ações e orar, estar sempre em conexão com Deus, sempre buscando fazer o melhor, sempre buscando estar sempre envolvido nas leis que regem todo o universo. E aí, às vezes nós ouvimos os nossos irmãos comentar que são muitos detalhes, são coisas demais para fazer, para lembrar, mas se a nossa conduta for em busca do trabalho no bem, em busca de fazer o que queremos que seja feito para nós, acreditamos que vamos superar facilmente, talvez, muitas situações. É bem verdade que o trabalho no bem, o trabalho do Cristo, não é? Ele traz para nós algumas renúncias e talvez sejam esses pontos que nós precisamos rever. Esses pontos que nós precisamos realmente saber o que eu quero, o que devo fazer para melhorar. Porque todas as lições de Emmanuel são para nós. Não são para quem não está aqui, para quem não está ouvindo, para quem não quer se modificar. São lições que trazem força, que trazem a vibração da esperança, da energia positiva que contagia. Mas ela é para nós. Ela vem para nós. Hoje era nosso dia, era nosso encontro para refletirmos sobre esse sentimento e o que ele causa na nossa vida e o que ele traz de consequências para nós e para os nossos irmãos. Debuxando, que é um rascunho, fazendo um rascunho, as linhas de lama em que a maledicência e a calúnia proliferam, sem peias, né? sem entraves, sem bloqueios, né? Uma pessoa vem e fala uma coisa e aquele assunto é rapidamente espalhado, não é? Talvez não se busque, não é, a reflexão para que aquele assunto não seja passado à frente de uma forma indevida, ferindo almas e consciências, tanto quanto depredando ou destruindo instituições generosas e veneráveis que nos rogam compreensão e devotamento, a fim de que produzam redenção e progresso no campo da humanidade. Então, muitas vezes, uma palavra mal colocada, ela destrói a reputação, ela destrói a credibilidade, e às vezes nós estamos envolvidos ali a passar à frente, não é? Assuntos que não nos dizem respeito, que muitas vezes nós não sabemos a fundo do que se trata. Não é? Então, esse cuidado nós temos que ter, porque nesse momento a situação é de causar a mágoa, não é? De causar o ressentimento nos nossos irmãos. E nós somos esse campo, não é? Esse campo de trabalho, esse campo de ações, e por isso nós temos que ter sempre a reserva, não é? Nós temos que ter sempre ali aquela conduta de esperar, aquela conduta de ouvir mais e falar menos, a conduta de acreditar no que é bom, na conduta de acreditar em nós, na nossa capacidade de discernir, não é? De separar o joio e o trigo, porque crescem juntos, para que nós, através do nosso livre-arbítrio, possamos reconhecer o que é bom e o que nos faz mal.
Cada vez que o desgosto bate à porta, aprende a esquecê-lo com toda a alma. Toda vez que estamos tristes, aflitos, angustiados, não vemos a luz no fim do túnel, vamos esquecer o que causou tudo isso. Vamos esquecer o que nos trouxe essa sombra de tristeza. Vamos esquecer, não é aprender a esquecer, aprender a acreditar em dias melhores, aprender a acreditar em nós mesmos, que em nós está a cura, que em nós está a força. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter fé. A fé que move montanhas, que muda, que salva, que agrega, que une, que harmoniza. Nós somos os fatores que diferenciam, que modificam, que constroem. Somos nós. Mas temos que ter essa disposição, não é? Não nos deixar envolver com o mal que vem. E sim, meus irmãos, nos preocupar com o que é que nós estamos produzindo. Não adianta dizer eu nunca me magoei, eu nunca me ressenti. Em algum momento, alguma coisa, alguma situação ficou ali martelando na nossa mente. Nós fomos dormir preocupados com algo. Uma palavra colocada em nossa direção, talvez no trânsito, talvez no nosso ambiente de trabalho, talvez uma conversa que nós escutamos, uma palavra que foi dirigida a nós, por alguém que nós gostamos, que nós temos muito apreço. Aquilo nos desequilibrou. E o que é esquecer com toda a alma? É passar através. Nós vamos ver muitas coisas, nós vamos participar de muitos movimentos, de muitas apresentações, de muitas representações, mas o que é que nos convém, o que nos cabe, o que nos pertence? Olha como nós continuamos a desenvolver o pensamento lógico diante de todas as coisas que estão ao nosso redor. E olha como nós somos importantes no fator da cura, no fator equilíbrio, no fator desenvolvimento de nós mesmos. Lembra-te de que todos somos devedores insolventes. Temos uma dívida enorme, enorme, meus irmãos, da tolerância divina, e que por isso mesmo, em nossas imperfeições e fraquezas, não prescindimos, da caridade recíproca, a fim de que nos mantenhamos de pé. Precisamos também da caridade, precisamos também do perdão, precisamos também do olhar amoroso, da mão estendida, precisamos falar de nós para alguém que vai nos devolver uma palavra de bom ânimo, que constrói, que eleva. Nós precisamos de tudo isso. Então a pedra lançada para nós não devemos lançar de volta. Qual a lição do Evangelho para nós? Pagar o mal com o bem, praticando o bem sempre, queridos irmãos. Talvez esse praticar o bem seja o caminho que vai nos afastar do orgulho, da vaidade, da maledicência, dos propósitos difíceis, daquele momento em que se faz o mal, se tira coisas dos outros irmãos com muita facilidade, com muito desprendimento. Olha como nós temos situações, sentimentos a burilar, a resolver, a entender, porque nesse momento, nesse contexto, Emmanuel fala para cada um de nós, para que nós não sejamos o irmão que atira a pedra, para que nós não sejamos aquele que olha e critica, aquele que emite julgamentos precipitados. Viver é fácil? Para nós?
talvez ainda não, mas com certeza nós temos tudo o que precisamos para que esse viver, esse desenvolver de capacidades, ele seja o mais sereno possível. Jamais olvidemos quão profunda é a nossa dificuldade para retificar em nós mesmos as qualidades que nos desagradam nos outros e banhemos o pensamento no grande amor para que a fraternidade real nos abençoe o caminho. É difícil falar dessa fraternidade, desse amor que nós queremos mergulhar e não sair nunca mais. Porque muitas vezes não trabalhamos em nós a força para nos abraçar com esse sentimento, para distribuir flores, para dar o melhor de nós, para que as nossas preces sejam de elevação e envolvam todo o mundo, tudo que está à nossa volta, todos os seres da criação, para que nós nunca esqueçamos da nossa criação de seres simples e ignorantes, para que possamos, através do nosso trabalho, do nosso mérito, da nossa vontade, alcançar esferas superiores. Como tudo é possível, não é? Para que essa bênção de amor e paz esteja sempre conosco, é necessário que nós abramos a nossa mente e nosso coração para que ela se estabeleça em nós, para que ela seja uma continuação do nosso jeito de ser, da nossa vida, do nosso brilho interior, porque ele está lá, tem um brilho maravilhoso dentro de cada um de nós. E vamos então, meus irmãos, buscar, pensar nas situações que ainda nos colocam para trás, vamos resolver os desentendimentos, se for possível, é claro. Tem momentos que a situação, ela não depende mais só de nós. Ela já envolveu muitas pessoas, não é? Muitos amores, muitos desamores, muitos aborrecimentos. E aí não tem como, não é? Resolver talvez nesse momento. Mas nós podemos emitir o amor, nós podemos destruir em nós, não é? Essa semente de aborrecimento, essa semente de constrangimento, essa semente que faz com que o nosso coração fique endurecido, não é? Que os nossos olhos fiquem cegos, que não conseguem enxergar que na outra pessoa, no nosso irmão, tem amor, tem o Cristo, tem propósito, Estamos lado a lado, porque ao receber oferendas, o que o Cristo nos ensinou? Se temos alguma coisa no nosso coração que não está resolvido, vai e reconcilia-te com o teu inimigo, não é? Vai e fica bem e resolve o problema. Senta, conversa, fica na luz e traz o teu irmão para a tua luz. Mostra o teu amor, a tua fé. Mostra que somos todos filhos de Deus e que participamos da mesma família. E muitas vezes esse desentendimento acontece na nossa própria casa, nos relacionamentos que ficam difíceis pelo desentendimento, pela falta de diálogo, pela falta desse amor, de acreditar que o amor está lá. Então vamos mudar tudo isso, meus irmãos, devagar, é claro. Nós estamos aí nessa caminhada, nesse trabalho de refazimento. Há muitas resistências, sabemos que não é fácil, sabemos que temos todas as nossas dores, os nossos constrangimentos, não é? Aquelas atitudes, aqueles pensamentos que só revelamos para o próprio Cristo, para o próprio Criador, mas sabemos que temos uns aos outros,
que vamos nos entendendo, que vamos, à medida que conseguimos absorver as lições, refletir sobre nós mesmos, nós vamos conquistando mais força para irmos em frente. E assim, seja qual for o grau da ofensa recebida, não te esqueças de que somente a fonte do perdão irrestrito possui bastante poder para extinguir o lodo da miséria e da ignorância, porquanto, pretendendo fazer-nos justiça com a força das próprias mãos, invariavelmente caímos na delinquência e no desespero que nos agravam a detenção nas cadeias do crime ou nas algemas da crueldade. Emmanuel. Mais uma lição, meus irmãos, que nós pretendemos refletir, que nós pretendemos pôr em prática, não é? Já revisitando aí momentos do nosso passado, do nosso presente, em que o ressentimento está insistindo em nos envolver, não é? Para que ele não seja uma porta aberta para os nossos irmãos que estão no desconhecimento das leis de amor, que estão no desconhecimento, não é? Das bênçãos que recebemos em todo momento, para que eles não se aproximem de nós, para colocar no nosso coração uma ponta, não é, de aborrecimento que vai se somar com outras coisas que temos a resolver, para que isso não vire aí um tsunami de emoções que vão nos prejudicar, que vão comprometer a nossa existência, não é? Nós já demos um grande passo à frente, nós já conseguimos nos olhar, nos amar, buscar a compreensão do que acontece na nossa vida. E adquirindo essa compreensão, que nos cabe agir, vigiar e orar. Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra face. É o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai vossos inimigos. Porque é que tem um capítulo todo a nos ensinar, a nos orientar a amar os nossos inimigos. Porque é uma grande necessidade de todos nós. Esse virar a outra face, ele é não devolver com o mesmo sentimento a atitude do nosso irmão para conosco. É mudar, é receber a ingratidão e tentar vibrar o perdão, a paz, para que o nosso irmão também encontre um caminho do bem, um caminho de luz. Tudo nós podemos, não é, meus irmãos? Mas nem tudo nos convém. Então vamos buscar realizar o que nos convém, para que a nossa jornada seja mais bonita do que ela já é. Porque caminhando com Cristo, não há como não nos modificarmos, não há como nós não sermos felizes, nós não abrirmos um sorriso quando pensamos nele, quando acordamos todos os dias e sentimos o nosso coração se encher de gratidão por estarmos aqui. Nós agradecemos a atenção de todos, nós agradecemos a paz do Cristo em nossos corações e pedimos, porque pedimos sempre, a sua companhia, o seu amor, os seus ensinamentos para nos guiar, nos acompanhar e nos envolver, para sermos instrumentos de luz, instrumentos de paz e levarmos alegria por todos os lugares que estivermos. Graças a Deus. Até uma próxima oportunidade, meus irmãos.